Boa noite a todos. A ideia hoje é nós estudarmos 2 ou 3 parábolas de Jesus, a fim da gente se contextualizar nessas parábolas e perceber aquilo que precisamos perceber. A primeira parábola é a parábola dos peixes, da rede jogada ao mar. É uma parábola já comentada aqui na casa, mas é bom relembrarmos alguns itens importantes, porque Jesus dizia assim: o reino dos céus é comparável a uma rede que é jogada no mar. E aí os pescadores puxam essa rede e ela traz peixes bons e peixes maus. E eles estendem-na na praia e começam a fazer o trabalho de separação. Os peixes bons, eles colocam num cesto e os maus em outro cesto. Ao meu ver, essa parábola é uma das mais importantes, a fim de que nós possamos fazer a nossa tão almejada reforma íntima. Retirar do fundo do mar. O mar sempre teve a significação do inconsciente profundo, onde existe tantas coisas em nós que nós desconhecemos. E aí, quando os pescadores puxam a rede e ela vem superlotada, segundo a palavra, de peixes, e eles começam a fazer essa distribuição ou essa regulação do que é bom e que é mal, isso nada mais representa quando nós lançamos nas nossas profundezas as nossas especulações a respeito de nós mesmos. O que temos de bom e o que temos de não bom em nós. É preciso uma certa profundidade para que a gente perceba essa comparação dessa parábola em nós. Porque, em realidade, nem sempre vemos de imediato o que nós precisamos ver. Ainda ontem, nos nossos estudos, nós comentávamos que muitas das coisas que nós aprendemos e já sabemos que nós fazemos, e nós não conseguimos mudar. Na lição da noite de ontem seria o julgamento. Nós fazemos julgamento precipitado nos outros, na vida alheia, nos comportamentos alheios, julgando-os como se nós fôssemos um juiz perfeitamente qualificado para fazer esse trabalho. E nem sempre isso acontece, porque nós vivemos esses conflitos internos, porque justamente nós temos dentro de nós conteúdos que não são tão apropriados, não são tão bons assim como nós imaginamos, ou queremos que seja verdade. Então, o apóstolo Mateus, ele coloca essa parábola como sendo a parábola do reino dos céus. Mas eu qualifico-a também chamando parábola da transformação moral, da reforma íntima, onde a gente faz essa peneiragem mais profunda
e a gente consegue perceber o que há em nós de positivo e negativo. Obviamente que em nós sempre há o positivo e o negativo. Então, essa primeira parábola do nosso estudo da noite, ela justamente tem essa conotação que cabe a todos nós. Chamada reforma íntima, separação dos peixes. E peixe não dá certo. Quando ele não está bem, ele cheira mal mesmo, né? Tem até um ditado popular que diz assim: visita e peixe em casa por mais de 3 dias, fede. Não sei por quê, mas é um caso para a gente pensar. Então, quando é colocado peixe, né, o peixe é algo que estraga fácil. E quanto mais tempo ficar na nossa intimidade, pior fica. Na questão 919, Allan Kardec coloca assim, os espíritos colocam assim a Kardec: conhece-te a ti mesmo para melhorar. E aí nós lemos que isso pode se levar em conta a questão da ilusão que nós temos sobre nós mesmos, né? Nós temos uma profunda ilusão a respeito de quem nós somos. Nós nos achamos impecáveis, sem nenhuma coisa a corrigir, e aí nós vivemos a ilusão do amor próprio, né? E nós temos muito amor próprio, né? E não é aquele amor próprio que nós dissemos que é preciso que se tenha, amor a si mesmo. Esse amor próprio a qual se referimos aqui é um amor doentio, é um amor que traz insanidades. A gente tem algumas desculpas, né? A gente não é avarento, a gente é econômico, a gente não é orgulhoso, a gente é digno, né? Então a gente tem uma dignidade muito grande e não admite o orgulho, não admite a avareza. E o Espírito Hamed nos coloca assim, que para que a gente pudesse ter uma colocação mais apurada, seria a gente perguntar a nós mesmos disso, mas perguntar também aos nossos inimigos o que eles acham da gente. Obviamente que os nossos inimigos trariam com mais propriedade aquilo que nós precisamos mudar. Mas nós não queremos escutar as pessoas que não simpatizam conosco, e nem é preciso que a gente escute os outros dessa forma, né? Mas a gente pode ter certeza que aqueles chamados nossos desafetos, eles não têm a mesma visão que nós temos a respeito da vida e a respeito de nós mesmos. Então, a pergunta sempre é muito boa. Perguntai aos vossos inimigos o que acham de você. E aí, com certeza, nós vamos receber uma resposta mais precisa. E com essa resposta mais precisa, nós vamos provavelmente perceber aquilo que está em nós e não é agradável para os outros. Então, a propriedade de você perguntar para os outros é um ganho para nós. Agora,
colocar-se no lugar do outro, para que você pudesse perceber as suas falhas, eu acho muito complicado. Quase nenhum de nós tem essa destreza de se colocar no lugar do outro. Nós não temos essa habilidade, essa capacidade, porque se colocar no lugar do outro requer um estudo profundo de você mesmo, né? Para que você, aliás, para você não nem se misturar com o outro, porque colocar-se no lugar do outro é algo difícil, né? Se chama empatia, né? As pessoas falam assim, faça empatia, mas a gente não é capaz de fazer empatia, porque ela tem algo que não nos recebe bem a empatia, porque é muito difícil nós nos colocarmos no lugar do outro, repetindo. E aí tem o livro Nascidos para Amar, de Léo Buscaglia, que ele tem uma frase assim, quase que a primeira, a mais chamativa do livro. Ele disse assim: nós viemos para esse mundo ignorantes do amor, e é assim que alguns o deixam. Nós não temos a capacidade de aprender a amar na Terra ainda, porque aprender a amar na Terra é você fazer o autoconhecimento, você aprender a ver suas coisas positivas, as coisas negativas. Essa questão da empatia e a questão do amor, né? A gente vem na Terra só e exclusivamente para aprender a amar. Só e exclusivamente para aprender a amar. E muitos de nós deixamos a Terra sem essa capacidade desenvolvida. Então vejam que a significação da palavra amor é muito difícil, né, para nós compreendermos assim de imediato. E a palavra amor, ela está muito ligada à compreensão dos seus defeitos. Aquilo que preciso guardar, aquilo que eu preciso deixar, e não simplesmente olhar para o outro e apontar lá fora. Não é? Madre Teresa de Calcutá diz assim: há mais fome de amor nesse mundo do que de pão. E olha que ela falava isso com propriedade, porque em Calcutá é uma cidade muito pobre mesmo. Nunca vi uma pobreza igual em Calcutá. Miséria extrema. E aí, quando ela diz que há mais fome de amor no mundo do que fome de pão, você consegue mensurar o que ela quis dizer, porque ela diz com propriedade, né? Porque ela vivia nesse mundo cão, né? Nessa cidade da Índia, Kolkata. Lá eles chamam Calcutá de Kolkata. Então nós vemos que a sede que nós temos de se melhorar nem sempre é positiva, porque nós não conseguimos fazer a devida colocação dos peixes, separando-os nos cestos. E aí, uma outra parábola de Jesus, que é a respeito do enfermo de Betesda, que é a questão, inclusive, da autoaceitação. Se você não se aceita com as suas imperfeições, com as suas doenças, você não está apto a fazer a transformação. Nós temos que nos aceitar. Não só com as qualidades, mas com os defeitos. Quando a gente começa a perturbar o outro, a gente precisa perceber que nós somos elementos de perturbação para o outro.
Então, essa questão da autoaceitação, eu sou inconveniente, eu estou num lugar inconvenientemente, né? Aí nós podemos perceber porque nós julgamos as pessoas só como se elas fossem os problemas na nossa vida. E nós não levamos nenhum problema para elas. Simplesmente a gente é o coitadinho, né? E aí vivemos situações difíceis, né? Então, o enfermo de Betesda, em João 5:1, é um doente que vivia sentado à beira dessa fonte, desse lago, que chamava Fonte de Betesda. E ele viveu lá anos e anos. Dizia a lenda, rezava a lenda, que quando a água tremesse, um anjo estaria por ali. E o primeiro a se jogar na água estaria curado, perfeitamente curado. E o Evangelho diz que esse enfermo estava lá há 38 anos. Há quantos anos será que nós estamos esperando o anjo vir nos curar? E a gente não muda. Nós somos sempre os mesmos. Carregamos problemas que aconteceram no passado, até agora no presente. A gente não muda. Então, 38 anos, eu acho que foi até uma colher de chá aqui que deram para esse enfermo, porque ele estava de boca na beira do lago. Assim que desce, ele caía dentro, para ser curado. Aí Jesus chegou, Jesus perguntou para ele assim, queres ficar curado? Olha a pergunta que Jesus faz a ele. Está pequenininha a letra aí, né? Veja só, ele estava há muito tempo na beira do lago. E aí Jesus chega para ele e pergunta, você quer ficar curado? Parece uma pergunta que nada tem a ver, né? Para quem está 38 anos esperando. E eu me pergunto, o que será que Jesus nos perguntaria também, diante dos nossos problemas e dificuldades? Que a gente está na casa espírita, ou está no templo protestante, ou está na igreja. Será que Jesus também não nos perguntaria, você quer ficar curado mesmo? Será que você quer mesmo a cura? Fica aí o questionamento para vocês. As grandes coisas que vos incomodam, espiritual, material, porque até um incômodo nosso físico, ele tem uma significação espiritual. E a gente quer muito se livrar da nossa enxaqueca, pertinaz, da nossa dor da nossa gastrite, a nossa dor de estômago, enfim, os nossos problemas intestinais, os nossos problemas, enfim, todos. O que eu faço para me curar? Eu só fico na beira da piscina de Betesda, da água de Betesda, ou eu estou trabalhando comigo mesmo? Né? São todas reflexões nossas, né? Então, e aí ele perguntou também uma série de coisas lá que eu não vou ler aqui, porque nem eu leio aqui, quanto mais vocês aí. Então,
existia outras conotações aqui de Jesus a respeito do... Aqui é a respeito do que também não dá para ler. Eu vou agradecer o Ricardo, que fez isso para mim. Nós temos muito medo de ser vulneráveis diante dos outros. A gente tem medo de mostrar a nossa nudez para o outro. A gente não fica nu diante do outro. E não é a nudez de ficar sem roupa. É que o outro vê aquilo que está completamente desnudo em nós, né? Então, ser visto pelo que é, né? E aí, nós não queremos. Se a gente não admite, como disse lá no início, se aceitar tal como é, e você não admite a sua vulnerabilidade, você tem medo das coisas em que você é vulnerável, então existe aí uma dicotomia, existe aí um problema. Amai-vos e instruí-vos. Eis a grande recomendação do Espírito de Verdade para Allan Kardec. No capítulo 6, do item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, instruí-vos. O que será que é instruí-vos? É você decorar as lições, é você saber tudo de trás para frente. Talvez não seja essa a instrução a que o Espírito de Verdade fala para Allan Kardec, né? O amor também, a gente, mas eu amo demais, eu tenho uma pessoa tão querida em casa, eu amo tanto minha esposa, e ela não me ama, então o nosso amor não cresce por causa disso, a gente fica sempre naquela... E nem o amor é isso, e nem a instrução é essa a qual a gente se referiu agora. O que acontece conosco? Amar é amar sem condições, que é uma coisa muito difícil, mas é possível. O que é amar sem condições? Sem a gente colocar condicionamento. Eu vou te amar se... Condicionar indica condição. Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu não te amo. Se você for bom comigo, eu serei bom com você. Então, a gente está amando mais dessa maneira do que de qualquer outra. É complicado. Não é tão fácil assim amar. Muitos de nós chegamos ao mundo para aprender a amar. E só para aprender a amar. E diz o Léo Buscaglia que nós saímos dele sem aprender um tio sequer. E olha que a gente fez uma movimentação a respeito dessa questão amorosa. Se separou, voltou, se separou, mas não foi. Sabe como é que é se separar, mas não ir? Sabe ou não sabe, gente, como é que é isso? A pessoa se separar, mas não se separa. Ela vai, mas não vai. Ela continua casada de cabeça com a outra, mas se separou de corpo. Então está sempre se lembrando, está sempre criticando. É muito complicado essa questão de separação. Daria para fazer uma palestra sobre isso, né? Então, para terminar a nossa palestra de hoje,
eu queria que vocês relembrassem comigo, que todos vocês já conhecem. A prece da serenidade, né? Que é básica, diminuta, mas diz tudo. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que posso mudar. E sabedoria para discernir a diferença entre elas. O que posso e o que não posso. Eu preciso de sabedoria. Então, nós ficamos, muitas vezes, anos e anos, querendo serenidade. E a gente não aceita as coisas como são. Não aceitar as coisas como são é assim, não aceitar o companheiro, o marido, os filhos. Aceitar também não é largar, deixar ao léu, mas é simplesmente aceitar a condição da pessoa. E coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. E coragem que precisa. E, no fim, a sabedoria, né? Essa sabedoria para que a gente faça uma distinção, distingue aquilo que é válido ou não. Distinguir os peixes bons dos peixes maus. Sabedoria. Tem muita gente que está com peixe podre há anos e não dispensa, não larga o bichinho. O bichinho já está cheirando. A pessoa não deixa. E está sempre reclamando. Sempre vindo na casa espírita e defendendo o seu próprio ponto de vista para as suas coisas que ela não quer largar, né? Então, para quem sabe ler e escrever, um ponto ou uma vírgula basta. Jesus, certa feita, para terminar, ele estava ele estava em Samaria e uma senhora estava perto de um poço. E ele disse: mulher, me dá um pouco de água desse poço. Ela falou: mas o senhor vai pedir para mim água desse poço? Eu sou samaritana, o senhor é nazareno, nós não conversamos. Olha o preconceito funcionando. E ele fala assim: não, os meus discípulos foram até na cidade e voltam já. Mas eu lhe digo uma coisa, que se você beber da fonte da água viva, você nunca mais terá sede. E ela apressadamente disse assim: espere que eu vou contar para o meu marido. Aí Jesus lhe pergunta: qual dos maridos? Porque você já teve 5. E, inclusive, esse último que você está, nem é o seu marido verdadeiro. E aí a mulher, diz o Evangelho, percebeu que ele era um profeta. Veja que, de certa forma, Jesus não deixava se enganar facilmente. Jesus tinha uma postura de perceber as coisas por detrás do pano do teatro. A peça ia passar, mas Jesus sabia o valor das coisas. Então, eu estou só dizendo isso porque muitas vezes a gente vem na casa espírita não se aceitando como é, não aceitando o outro como é, sempre querendo defender nossos pontos de vista para na realidade, você
meios de escamuflar, né, os seus desencontros, mas quem sabe as coisas sabe, percebe as coisas. E Jesus percebia. Os bons espíritos percebem. Então, meus amigos, estamos aí diante de sempre de quebra-cabeças, né? Para que a gente desvende, melhore. E não adianta nós chegarmos sempre com os mesmos mimimi na casa espírita, onde você, na verdade, sabe que ali existem espíritos que sabem o que acontece por detrás dos bastidores do teatro da tua vida, da nossa vida, da minha, da sua. Não escondemos, não devemos esconder as nossas vulnerabilidades. Devemos abrir o peito e mostrar realmente quem somos. Paz a todos e obrigado pela atenção.